Saúde agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana, aqui de Piracicaba. Doutor Alex conosco aqui, doutor. Tudo bom? Tudo bem? Tudo Prazer em recebê-lo aqui, viu? Muito obrigado, viu, doutor? Olha, você já vai poder participar conosco, 2534-1234, cardiologista do Hospital Fornecedores de Cana. Vamos falar hoje sobre infarto, AVC e doenças vascular e periférica, vascular e periférica. Vamos entender melhor o que é isso com o doutor. Já pode ligar, mandar pelo WhatsApp também, 019-9141-1048. E o nosso telefone para você participar ao vivo é o 2534-1234. Bom, pergunta que eu fiz um pouquinho antes, o senhor ouviu ali, né? Quer dizer, tem uma idade, vamos falar do infarto, né? Ele tem uma idade para acontecer, uma incidência maior, né? Por exemplo, depois dos 40, ou dos 30. Eu já vi tanta coisa já. Eu falei, se passou dos 30 até o 40, pode ficar tranquilo. Será que é isso mesmo? Explica para nós, doutor. Tem sim, Neto. Essas três doenças, né, são de grande preocupação para o cardiologista. Hoje nós temos aí, segundo a Organização Mundial de Saúde, a doença cardiovascular é uma doença que mais mata no mundo. Só para você ter uma ideia, aqui no Brasil nós temos em torno de 300 mil mortes ano. Nossa, né? Então, se nós formos computar isso aí, dá uma morte a cada 2 minutos ou um pouquinho mais, né? Então, veja a nossa preocupação. Mas respondendo, sendo um pouco mais específico a sua pergunta, o que nós orientamos? Que a partir dos 40 é obrigatória uma avaliação cardiovascular. Então, essa é uma idade que nós estipulamos, porque a partir dos 40, onde o metabolismo começa a ficar um pouquinho mais lento. E aí a incidência da doença cardiovascular aumenta. Né? Então, a partir dos 40, pelo menos uma vez por ano, seria obrigatório uma avaliação com um cardiologista. Quer dizer, a partir dos 40 você passa no cardiologista, mesmo sem sentir nada, né, doutor? Mesmo sem sentir nada. Eu tô bem, eu jogo bola de quarta-feira, né? Tô super, tomo meu chopinho e tô bem. Não, tem que ter avaliação a partir dos 40. O legal da avaliação é o seguinte, porque a doença em si, se nós formos pegar o acidente vascular cerebral, né, que é o AVC, o infarto, ou a própria doença vascular periférica, elas podem trabalhar como um Lego, elas podem estar juntas. E a fisiopatologia, a formação é praticamente a mesma. Existem algumas particularidades, mas a formação é um acúmulo de gordura nas artérias, né? Então, por que a gente estipulou a idade de 40 anos? Né? Porque a doença ela aparece por uma somatória de fatores. Então, existem fatores onde o cardiologista não vai conseguir mudar. Exemplo, idade, um fator genético, raça, sexo. Então, esses são fatores onde, infelizmente, o cardiologista não muda. Né? Então, nós trabalhamos muito em cima dos fatores modificáveis. E aí entra dieta, né? Cigarro, sedentarismo, hipertensão. Então, muitas vezes o pessoal não sente nada, não é hipertenso, não é diabético, mas tem uma história familiar muito rica para a doença cardiovascular. Né? Então, 40 anos é obrigatório todo mundo começar a acompanhar. Já acompanhar. Doutor, a questão, ainda falando sobre infarto, há uma região que acontece mais também, quer dizer, aí está ligado ao clima, tem isso também ou não? Regiões mais frias? Tem. Nós notamos muito que assim existem alguns fatores, como principalmente estilo de vida. Então, há regiões onde você ingere mais gordura saturada, né? Onde você tem um índice um pouquinho maior de obesidade, né? São regiões onde a doença vai predominar, né? Então, e uma coisa que é muito interessante, né? Escolaridade envolve bastante também. É mesmo? Pessoas que têm um nível de escolaridade mais baixo são pessoas também que futuramente têm uma tendência maior a ter doença cardiovascular. Puxa vida, como isso está ligado? Isso está ligado porque essa pessoa que tem uma escolaridade mais baixa, ela costuma ter um estilo de vida um pouquinho desregrado. Então, ele não tem muito cuidado com a alimentação, né? Ela não tem muito cuidado com a atividade física e isso vai levar futuramente a uma maior incidência associado aos outros fatores. Então, a escolaridade também conta bastante pra gente. Agora, essa mudança de hábito ligado com a informação, né? Creio eu, quer dizer, você praticar a atividade física, você se alimentar. Isso tem uma influência direta na diminuição, por exemplo, da possibilidade de eu ter um
um infarto. Sim, tem. Tá ligado totalmente. Então, tá ligado, porque esses são o que nós chamamos dos fatores modificáveis. Então, paciente que faz ingesta de bebida alcoólica, né, em grande quantidade, paciente que fuma, né, paciente que come mal. A gente fala comer mal é uma ingesta muito grande de gordura saturada, né? Aquele paciente que tem um sobrepeso ou uma obesidade, né, aquela gordura na cintura abdominal, né? Tudo isso favorece o aparecimento da doença. Correto. E tem pergunta chegando, Maria? Chegando pelo telefone? Pelo telefone. Pois não, pode falar. Olha, chegou pelo telefone, é o Marcos lá do Jardim Elite, doutor. Ele quer saber se existem sinais de aviso antes de ter um AVC. Tem. Como você tem o acúmulo da gordura nas artérias, que praticamente é a base do aparecimento dessa doença, da doença cardiovascular, que seria insuficiência vascular periférica, que são na gordura em acúmulo dos vasos da perna, né? Doença do sistema nervoso central, que seria o AVC. Então, muitas vezes, a doença em si, ela pode vir como o primeiro episódio pode ser um AVC, mas existe sim. Aquele paciente que sente dores de cabeça, né? Paciente que anda meio esquecido ou tem algumas atordoações, né? Aquela vertigem, aquela tontura. Então, isso são sinais que podem sugerir o aparecimento de algum comprometimento das artérias, principalmente pescoço e sistema nervoso central. Mas também pode acontecer de não ter nenhum sintoma. De não ter nenhum. O primeiro episódio pode vir ser um infarto ou AVC. Então, essa é a preocupação. Por isso que a gente quer trazer cada vez mais para perto, né, o paciente para iniciar essa avaliação. Né? Então você não precisa ter o sintoma em si. Então comece numa fase mais precoce, aos 40 anos é obrigatório, mas a gente recebe paciente muito mais jovens no consultório. Então essa conscientização é importante. Tá certo. Doutor, a questão o infarto, você tem infarto fatal, né? Quer dizer, que não há possibilidade nenhuma de salvar a vida, né? Agora, o AVC também, ele é fatal ou não? Não existe. AVC tem como você... eu queria que o senhor explicasse, porque tem a diferença, né? Geralmente o infarto, as pessoas acabam confundindo uma dor no peito, será que eu estou infartando? Ou eu já ouvi falar que a pessoa teve um infarto e aí ela vai ao médico, o médico consegue entender, olha, você teve um infarto há dias atrás e ela nem percebeu. Isso ocorre também? Isso ocorre, isso pode acontecer. Veja, nem todo mundo que tem dor no peito realmente infarta, né? Então assim, mas... O que a gente orienta, você teve uma dor, porque a dor do infarto ela é muito característica, né? É aquela dor em região de tórax, irradiação para a mandíbula, membro superior esquerdo, né? Com sudorese, uma dor em queimação, mas existe algumas particularidades. Por exemplo, o paciente diabético, mulher, né? Essa dor ela pode vir mascarada. A mulher pode ser que a dor venha mascarada. A mulher pode vir mascarada. Por quê? Porque a anatomia da artéria da mulher é diferente. Então você tem a anatomia da artéria coronária, que são as artérias que irrigam aqui esse músculo do coração, né? O próprio fator hormonal também, tudo isso influencia, né? Então a gente pode ter aquele infarto que é uma coisa mais branda, né? Como pode ter um infarto numa intensidade levando à morte súbita. É aquela morte que você não consegue dar o primeiro socorro. Puxa vida. Então isso pode acontecer. O AVC é a mesma coisa, né? Você tem o AVC que é o AVC isquêmico, que é o acúmulo de gordura com oclusão do sangue chegando em uma região do cérebro, e o AVC hemorrágico é quando a artéria se rompe. E aí esse cérebro é inundado por sangue, né? Agora, o que a preocupação nossa, Neto, é que é uma doença que tem uma alta mortalidade, mas são doenças também que trazem prejuízo para a qualidade de vida. Correto. Né? Porque muitas vezes você não tem a morte súbita, você não vai morrer, mas você vai ficar às vezes incapacitado por causa da doença. Correto. Né? Então isso traz também um grande problema social para a família, né? É um paciente que muitas vezes não consegue voltar a ter as atividades de emprego, né? Se é um pai de família que sustenta a família. Puxa então vida. Isso é um problema grave de saúde pública. Estamos ao vivo aqui, doutor Alex conosco, aqui cardiologista do Hospital Fornecedores de Cana. Estamos tendo uma aula aqui, né? Se tem dúvida, pode ligar para nós, 25 34 12 34, ou então você pode fazer sua pergunta também pelo WhatsApp 019 99141 1048, 19 horas e 45 minutos, ao vivo.
vivo, pode fazer sua pergunta. Diga, Maria. Olha, chegou pergunta da Ivanice pelo nosso WhatsApp. Agora foi aqui no computador. Tá no computador? Viu? Então agora abre tá para aqui, nós. Bruno, aí. pode abrir. Ivanice, Aqui, lá doutor. do Secap 2, o bairro Secap. Doutora, ela diz o seguinte, ó, boa noite. Meu pai teve AVC e toda vez que ele come algo que tenha farelos, como torrada, ele afoga muito. Quer saber por quê? Se tem alguma coisa a ver, né? Ele tem 64 anos e se chama Ayrton. Ela ainda diz, pode confundir angina com infarto? Boa pergunta. Duas perguntas. Pode ser uma dificuldade, né, doutor, por conta do AVC. Pois não. Esse é o grande problema do AVC, né? Porque às vezes o paciente não morre, mas isso traz sequelas. Então, muitas vezes, uma sequela é a sequela da deglutição. O paciente não consegue comer e se alimentar de forma organizada, né? E isso é o grande problema. Por quê? Porque esse paciente que não come, ou muitas vezes ele tem essa dificuldade, ele pode ter prejuízo e esse alimento ir para o lugar errado. Muitas vezes vai para o pulmão, então são pacientes que sofrem, né? Muitas vezes com infecções respiratórias, né? Então eu sugiro para ela que ela não dê de jeito nenhum essas torradas e essas bolachas de água e sal. Elimine eliminar, né? E ou tente fazer nesse caso um trabalho com uma fono, porque muitas vezes ele pode deglutir e esse alimento pode ir para um lugar que não é o correto. Isso vai trazer prejuízo, né? Então esse é o problema do AVC, são as sequelas que eles nos trazem. Então, sequela de deglutição, sequela motora, né? Então, evite ao máximo esses alimentos ou bata o alimento para que ele consiga ter, né, um alimento um pouquinho mais pastoso e consiga ter uma deglutição um pouquinho mais fácil. Pois é, Maria, diga. As perguntas Acho que chegaram... não acabou, tem a segunda parte também, né? Tem uma outra parte, Maria, por gentileza. Se pode confundir angina com infarto? Pode, na verdade, assim, angina é a dor. Tá? Então, angina é a dor. A gente acaba diferenciando porque você tem a dor, né? Onde ela é provocada pela uma oclusão de uma artéria, tá? Que irriga o músculo do coração. Essa oclusão da artéria pode ser parcial ou total, tá? Mas a angina em si é a dor no peito, tá? A gente pode considerar como uma dor no peito, né? E isso pode ser se esse músculo sofreu ou não. E aí a gente vai caracterizando como infarto. Mas aí a gente entra um pouquinho mais numa coisa mais acadêmica aí, né? Tá. Então acho que para ficar um pouco mais fácil teve dor no peito? Tem que fazer o diagnóstico se essa artéria está totalmente fechada ou se ela está parcialmente fechada. Porque isso vai implicar num futuro aí no tratamento. Estamos ao vivo aqui, Dr. Alex, cardiologista do Hospital Fornecedores de Cana. Você tem perguntas, você já pode fazer para nós. É o quadro Saúde Agora, que sempre às sextas-feiras estamos aqui recebendo, né? Sempre um doutor, um médico, um profissional do Hospital Fornecedores de Cana para tirar as dúvidas da população. Telefone, alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem fala? É a Ana Eva. Oi, Ana Eva, tudo bem com a senhora? Agora tá. Então, eu queria tá saber bom. com o médico, essa dor no peito que dá de vez em quando em mim, uma dor tão forte, mas tão forte que tem que beber água, alguma coisa. Pois não. Olha, a dor no peito em si, ela tem que ser feito um diagnóstico, algo que não está legal, né? Então o normal é não ter dor. Agora, se essa dor pode estar relacionada ao coração, isso depende de alguns fatores, como hipertensão, diabetes. Então, um paciente que é hipertenso, diabético, tem uma determinada idade, né, tem fatores familiares, isso sugere, né, que existe uma probabilidade de ser uma doença relacionada ao coração, né? Mas se é uma dor forte, uma dor que incomoda, algo não está legal. Tá? Sugiro que descarte o coração primeiro, porque existe um risco né? iminente, né? Tanto de morte como de sequelas para a qualidade de vida. A gente vai perguntar daqui a pouquinho, né? Eu quero uma resposta, doutor, também sobre essa questão psicológica, o estado psicológico, né? A ansiedade, tudo isso pode provocar sequelas no nosso querido coração. Daqui a pouco ele responde. Tem pergunta primeiro pelo WhatsApp. Tem Diga sim, lá. olha, é do Edson. Ele diz o seguinte: minha mãe reclama muito de dor no peito e desce para o braço esquerdo. O que pode ser, doutor? Olha, a dor no peito, né, que desce para o membro superior esquerdo, né, de princípio tem que realmente descartar algo cardíaco, né?
Pode ser. A primeira possibilidade é sempre descartar o mais grave. Então é uma dor que assim, porque a dor do coração realmente a grande maioria tem a radiação para o membro superior esquerdo. Uhum. Então você vê que assim, afunila muito para a gente pensar em doença do coração. Perfeito. Né? Mais uma pergunta? Vamos lá. Agora, se o doutor vem, a coisa pega. Tem telefone, tem pergunta. Vamos lá, vai lá. Olha, a Silvia, ela tá perguntando o seguinte, tá perguntando se é ao vivo. Estamos ao vivo, sim. Se você quiser fazer sua pergunta, pode mandar também, viu? Eu queria perguntar para o doutor que meu coração dispara todos os dias e meu estômago queima muito. Isso pode ser algum problema? Não tenho pressão alta e nem diabetes. É a Silvia. O disparar, né, ele pode ser porque o coração, veja só, o coração ele tem a parte, digamos, a parte de arterial que vai irrigar esse músculo e você tem a parte elétrica, né? Então pode estar relacionado a algum problema elétrico do coração, né? E o que a gente precisaria saber um pouquinho é a idade. Quanto mais idade você ganha, principalmente acima dos 65 anos, a gente tem que lembrar que o coração também envelhece. Sim. Tá? Como a pele, pulmão, rim. O amor não, o coração sim, né? O coração sim. Então o próprio envelhecer do coração também passa a estar relacionado com algumas arritmias. E aí pode ser esse acelerar que ela está sentindo. Pela foto dela, doutora, ela não deve ter 40 anos aqui ainda, pela foto do WhatsApp. Ela ainda não me respondeu, mas deve ter entre 30 e 40 anos. Se é uma idade mais 36, jovem... acabou de responder. 36, acabou de responder. Então, se é uma idade mais jovem, você pode ter algumas alterações? Pode, mas provavelmente pode ser aquelas alterações benignas, né? Onde o impacto ou o risco de você ter um evento mais grave, uma morte súbita, é menor, né? Mas aí a gente abre um outro leque de possibilidades, porque dentro dessa batedeira a gente vai abrindo leques aí até você chegar. Pode ser apenas um quadro emocional, de ansiedade, que faz com que o coração trabalhe mais rápido, como pode ser o coração trabalhando fora daquilo que é o normal para ele. Perfeito. Telefone. Alô, boa noite. Alô? Boa noite. Boa noite, quem fala? É o Vladimir, aqui do Pires Camirim, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Pode fazer sua pergunta, pois não. Então, agradecer a você, né, programa, parabenizar bastante também ao doutor Alex, por esse programa muito importante para a população de todas as sextas-feiras. E queria fazer uma pergunta ao doutor, que a minha mãe tem 78 anos, e ela sempre tem uma dor assim da coxa da perna direita atrás, quando ela está de pé, dói bastante. E depois ela está sentada, normalmente, assim, ou deitada, some. Aham. E quando ela está de pé, ela reclama isso há vários meses. E já tomou esse diclofenac, esses remédios assim, Bezeron, essas coisas. E quase sempre não dá resultado. Né? Aham. Um grande abraço para vocês, tudo de bom, ótimo final de semana e parabéns mais uma vez. Muito obrigado para o senhor também, para toda a família. Muito obrigado. Alex, você compreendeu? Eu acho que eu entendi. Ela tem uma dor, em repouso melhora. Melhora, e acho que acontecendo melhor, fica de pé, volta. Volta, isso vale a pena uma avaliação. Por quê? Porque pode significar um acúmulo de gordura nas artérias da perna, né? Perna. Então é assim, quando você está em repouso, você não requer tanta energia. Sim. E a partir do momento que você passa a exercer uma caminhada, você requer um gasto energético e precisa de uma irrigação. E aí que falta, tá? Então pode ser realmente que ela tenha algo, sim, alguma oclusão em alguma das artérias. O que a gente poderia orientar seria, esse membro ele está mais gelado, ele não está mais gelado, sim, né? Se esse membro mudou a coloração, se ele está ficando mais gelado, ou quando ela caminha ela sente dor, isso tem que preocupar, porque pode ser que ela tenha sim algum problema vascular no membro inferior. Perfeito. Alex, eu vou pedir aqui, né, abrir uma exceção, porque está tendo muitas participações, o nosso tempo já está em cima. Se há possibilidade, conforme a agenda, de nós revermos a volta do senhor já semana que vem, se houver essa possibilidade. Já deixo aberto o convite aqui. Não, o convite para mim vai ser um prazer. Eu só não, talvez semana que vem eu não consigo, mas na próxima sequência, semana, perfeito. quem sabe, Perfeito. eu volto sim. Porque são muitas perguntas, né? A gente Sem abriria problema. até um tempo maior do que a gente abriu hoje, né? Para poder responder. São muitas perguntas, pessoal ligando,
possa responder. Não, pode ser? Prazer é meu. Então a gente vai combinar. Na outra semana, com certeza, Dr. Alex, cardiologista do Hospital Fornecedores de Cana, estará de volta aqui. Alex, mais uma vez, muito obrigado. Viu? Eu que agradeço. Quero parabenizar porque a sua explicação ela chega muito clara aos telespectadores. Acho que isso faz total diferença, viu? Obrigado. Muito obrigado pela participação. A gente vai agora para o intervalo, é isso, rapidinho? Chamar, antes do intervalo, né? Você acompanhou o quadro, claro, o Saúde Agora, esse quadro que presta serviço para a comunidade de Piracicaba. Eu que agradeço, né? Nosso amigo participou parabenizando. Muito obrigado, mas eu que agradeço a possibilidade do hospital estar em parceria com o nosso programa, trazendo a informação para a população. Quadro Saúde Agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana.